Quando toca essa musiquinha, você já sabe, né, que é hora de pensar no que vai preparar no almoço, no jantar, alguma coisa saudável, mas que seja gostosa, saborosa. E junto com tudo isso, a gente sempre vai te trazer aqui um assunto de saúde para você pensar ou buscar ajuda com um especialista. Hoje a gente vai falar do alongamento, então presta atenção porque existem dicas importantes, dicas práticas para você fazer no trabalho ou em casa, todos os dias, vai valer a pena. Hoje eu trouxe aqui Provérbios 3, 27 para você pensar e esse texto da Bíblia diz o seguinte: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Olha que interessante, a gente não pode deixar, a Bíblia traz conselhos muito úteis para a gente, fazer o bem, porque tanto quanto for possível a você, quando você faz o bem para outra pessoa, você também é beneficiado. Você sente também que é útil, sente que pode aliviar o sofrimento de outra pessoa e é por isso que a Bíblia trouxe esse conselho tão bonito para a gente hoje. Possível, tá? Conselho possível para você. Bom, vamos falar de alongamento, o Dr. Fábio está aqui com a gente e eu quero saber de você. Você faz alongamento todos os dias? Faz alongamento só antes de fazer atividade física ou não faz nada? Ai, Dr. Fábio, tudo bem? Tudo ótimo, Teru. Obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Alongamento parece um assunto meio corriqueiro, mas muita gente negligencia. Quero que você fale um pouquinho para a gente dar importância. Na verdade, vamos começar do começo. O que é alongar? Vai. Bom, o alongamento muscular, ele tem como objetivo aumentar a extensibilidade do tecido. Então, deixar esse tecido mais elástico, mais comprido, né? Então, a partir do momento que eu tenho ele com um comprimento um pouquinho maior, teoricamente a gente tem menos possibilidade de ter uma alteração postural, por exemplo, né? Não que ser muito alongado não altere postura, não é isso, mas gera mais facilidade em se manter mais alinhado. Então, o alongamento em si, o real objetivo dele é melhorar a flexibilidade, me tornar mais flexível para minhas atividades do dia a dia. Quando a gente faz alongamento, a gente pode se tornar mais disposto, por exemplo? O alongamento... Aquela história de acordar um músculo, é verdade? Fica mais ativo, realmente, né? A gente coloca ele em uma situação que está meio que em stand-by, meio dormindo, né? E ele fica um pouco mais ativado. Mas eu acho que a questão da disposição é porque você se propõe a fazer uma atividade física, né? Uma atividade, muitas vezes, em grupo, né? Então, acho que o cenário que está em volta do alongamento é que acaba junto com ele trazendo esses benefícios. Verdade, é verdade. Agora, eu quero saber o seguinte, será que todo mundo pode fazer alongamento ou tem uma indicação específica? Não, o alongamento ele hoje é um recurso para a maioria da população. Dificilmente há restrições, a não ser que o paciente tenha uma lesão que impeça ele de fazer um movimento específico. Caso contrário, o alongamento é super bem-vindo para qualquer idade, então desde criança, jovem, idoso, todo mundo se beneficia usando o alongamento muscular. Eu conheci uma vez uma pessoa, Dr. Fábio, que disse que fazia alongamentos todos os dias pela manhã. Ele mandou até instalar uma barra no quarto dele para ele se alongar, se pendurar todo dia. E aí ele me disse, Teru, eu nunca tive mais problemas de coluna. Eu tive problema na minha juventude, depois que eu comecei a me alongar, eu nunca mais tive problemas de coluna. É verdade que alongamento realmente previne lesões? A prevenção de lesão pela ciência não é comprovada com alongamento, isso é muito importante, tá? Isso não quer dizer que eu não faça ou não possa fazer alongamento, né? Então, falou de prevenção de lesão, não posso afirmar que previne. O que a gente sabe é que ser mais flexível gera menos tensão, então nesse caso, por exemplo, ele provavelmente tinha muito tensionamento, muito espasmo, né? A musculatura mais rígida, provavelmente menos mobilidade até das articulações e ao começar a fazer alongamento ele começou a melhorar o padrão de mobilidade e de flexibilidade. Quer dizer, ajuda então? Demais. Então esse era o gerador provavelmente de desconforto dele. Então eu não preciso fazer alongamento só antes de atividade física. Será que eu posso fazer alongamento todos os dias? Tem gente que faz na cama até. Pode, deve. Na verdade, o alongamento pré-atividade física ele é bem-vindo. Quando que a gente não recomenda o alongamento antes? Quando a gente tiver um exercício de alta intensidade. Dá exemplo. Por exemplo, no CrossFit. Um exercício de muita intensidade, então muita força, muita mobilidade. Nesses momentos, não se alonga antes, porque quando eu alongo, eu inibo alguns receptores e estruturas que o músculo e o tendão têm, que eles precisam estar muito ativos. E quando eu faço alongamento, eu tiro a atividade deles. Então,
Por exemplo, na hora de detectar um jogador de futebol. Tá. Jamais vai ver um jogador de futebol ficando muito tempo se alongando. Ele faz mais um aquecimento do que alongamento. Perfeito, porque ele é alta intensidade, ele vai fazer uma explosão e depois ele tem que desacelerar muito rápido na corrida. Se eu alongo muito esse músculo antes, ele perde essa capacidade de perceber grau de contração, de tensão, e eu posso ter lesão, inclusive. Então, o que a gente pede para os pacientes, ou quem estiver em casa, se você pratica alta intensidade, não alonga antes. Corrida, por exemplo. Dá para fazer, tá? Mas alta intensidade mesmo, de explosão, uma corrida uns 100 metros rasos, por exemplo, jamais alonga antes. Então, aquece e aí vai para a prática de atividade. Agora, em situações normais, eu faço uma caminhada, eu faço um exercício convencional sem muita intensidade, não há problemas, não há prejuízos em fazer o alongamento. Entendi. Só piora a performance se for de alta intensidade depois do que eu vou fazer. Tá. E será que o alongamento pós-atividade física traz algum benefício? Muito. Principalmente quem faz, por exemplo, academia. Tem aquele mito de faço academia, ganho volume muscular, né, enrijece o músculo, se eu alongar eu perco isso. Não acontece. Legal você falar sobre isso. Isso não existe, tá? Então, para você gerar bastante força, eu dependo do músculo muito alongado, porque a alavanca de movimento é maior. Então, se eu tenho mais alongamento, mais flexibilidade, eu melhoro na hora de fazer o exercício. Então, a execução fica melhor. Então, todo músculo que ele é estimulado de força, ele precisa também ser alongado. E isso depois da atividade? Depois da atividade. Tá. Ou seja, o alongamento ele tem que ser periódico. Não é algo pontual que eu faço uma vez na semana. A flexibilidade, ela funciona como se fosse um elástico. Né? Então, se eu estiro esse elástico e solto, ele volta ao comprimento normal. Agora, se eu estiro ele e deixo muito tempo estirado, ele esgarça. Então, o músculo responderia da mesma forma quanto a flexibilidade. Então, quanto mais estímulo eu tenho, mais vezes a tendência é aumentando a flexibilidade com o tempo. Tá. Bom, você falou num ponto interessante aqui de academia, e a gente tem visto cada vez mais nas cidades e em vários bairros também aquelas academias ao ar livre. Não sei se perto da sua casa tem aí, não tem? Bom, eu tenho a impressão de que são pontos excelentes para ter mais qualidade de vida, mas a gente nem sempre não sabe usar todos os equipamentos ali presentes, né? Por isso, Murilo foi conferir como utilizar esses equipamentos para tirar vantagem dessa oportunidade que a gente tem perto de casa. Meu nome é Jonathan Luiz Mendonça, sou profissional de educação física e estou aqui hoje para falar sobre academia ao ar livre, os benefícios e como você pode usar aí na sua cidade. Toda atividade exige aí alguns cuidados. O primeiro você deve estar sempre em contato regular com o seu médico e deve procurar a orientação de um profissional de educação física. E toda atividade exige que a gente comece por uma fase de aquecimento, que pode ser de 3 a 5 minutos de caminhada leve e moderada, e os alongamentos em si, que vão preparar o corpo para exigências posteriores. Saindo do aquecimento e do alongamento, vamos iniciar no exercício esqui, que é um exercício bem interessante que trabalha a parte cardiorrespiratória e concomitante a ação do membro inferior e do membro superior coordenadamente. Isso é bem interessante, pois vai trabalhar toda a função de resistência aeróbica do indivíduo, melhorando sua capacidade cardiorrespiratória, ou seja, um coração mais saudável. Esse exercício é bem interessante ao início do seu treinamento. Ele é o rotação diagonal dupla. Tem um trabalho bem interessante sobre a articulação do ombro, trabalhando ela nos seus vários graus de amplitude, trabalhando a mobilidade e a flexibilidade dessa articulação, ou seja, dando melhoria à sua condição e autonomia dos membros superiores. Esse exercício é o simulador de cavalgada. Um excelente exercício, pois ele trabalha todo o membro inferior junto ao membro superior, ou seja, trabalho de braços e de coxas. Automaticamente a integração desse exercício vai trabalhar a parte cardiorrespiratória, proporcionando aos indivíduos ganhos de resistência muscular e resistência aeróbica, ou seja, uma excelente opção para as pessoas que estão na academia ao ar livre. Saímos lá
do simulador de cavalgada, onde trabalhamos membros inferiores e superiores. E agora vamos para o exercício mais isolados para o membro superior, o remada sentado, que é extremamente funcional para os ganhos de força do membro superior, melhoria da postura e principalmente para a sua autonomia para as atividades diárias. Saindo um pouco do membro superior, vamos aproveitar para conhecer o exercício pressão de pernas. Um exercício que fortalece todo o membro inferior, então tanto a região de coxa quanto de pernas. O primeiro exercício vai fortalecer a região entre quadril e joelho, a coxa, ganhando força e resistência. Mas também posso usar o exercício para fortalecer a região das pernas, a própria panturrilha dentro do mesmo exercício. Viu só como é fácil praticar atividade ao ar livre? E você, está esperando o que para se mexer? A gente fica por aqui, até a próxima! Legal, espero que você tire vantagem do seu espaço aí, desse espaço perto da sua casa. Doutor Fábio, você usou uma metáfora aí do elástico, né, com alongamento. Então, se você estica, quando solta, ele volta. E quem não estica esse elástico pode sofrer, de repente, como no músculo, né, que a gente que não usa o músculo, ele vai atrofiando, a gente também pode sofrer prejuízo pela falta de alongamento? Pode. A gente tem encurtamento muscular nesses casos. O encurtamento muscular ele nem sempre é percebido, depende do movimento que eu faço. Mas, por exemplo, o movimento de agachar até o chão e pegar um objeto, se eu tiver encurtamento muscular, eu não consigo fazer. Você diz agachar nessa posição aqui, de encostar a mão lá no chão, não dobrando o joelho. Não, totalmente esticado. Então, aí eu tenho toda a cadeia posterior, né, a coluna, sob tensão junto com as pernas. Então, é natural quem tenha encurtamento da parte posterior não conseguir fazer isso. Então, quando ele está em pé, eu não percebo. Mas existem pacientes... Está andando, está até correndo, está até fazendo outras coisas, mas não consegue... Exato. E tem pacientes que têm um encurtamento severo, ao ponto de mudar a posição das articulações. Aí isso gera prejuízo. Por exemplo, o peitoral menor, que é um músculo que fica na diagonal aqui, ele pode estar encurtado. Quando ele encurta, ele enrola o ombro para dentro. Então, se eu não tiver uma atenção especial quanto à flexibilidade também de ombro, não adianta só ficar mudando a posição da coluna, porque isso aqui vai interferir. Então, eu dependo sim de uma boa flexibilidade também do ombro. Então, que é um componente que a gente às vezes não pensa muito bem, né? E acaba aqui achando, confundindo até, né, com problema de coluna, mas na verdade é um encurtamento aqui. Exato. E geralmente eles estão em conjunto. Tá, né? Mas não dá pra ter atenção só em um ponto, né? Então, o encurtamento ele pode gerar uma mudança da posição da articulação. Quando a gente tem um encurtamento, a gente percebe que a gente não consegue mais... Quero que você faça um teste aí. Tenta aí colocar sua mão até no chão. Tem gente que até passa, né? Que Sim. consegue colocar a mão assim Super no flexível. chão. Eu não vou passar vergonha aqui, mas eu estou trabalhando isso. Quero saber o seguinte, quando a gente está com encurtamento de algum músculo, como é que é trabalhado para que a gente consiga de novo ganhar essa elasticidade de volta, doutor? O trabalho ele pode ser o que a gente chama de segmentar ou global. O segmentar é pegar aquela região em si e fazer um movimento específico para alongar este músculo. Só que os nossos músculos, eles são dispostos como se fossem telhas, parece um telhado. Então, quando eu faço... Sobreposto. Quando eu faço aquele movimento de em direção ao chão, parece que puxa tudo. E exatamente por esse motivo. Então, não adianta só eu alongar esse músculo. A gente alonga, segmentar e depois estimula a cadeia toda para conseguir também o estiramento completo dessa cadeia. Entendi. Então, sempre é feito de forma periódica, então todos os dias seria excelente se você pudesse realizar o alongamento, uma vez por dia, cada segmento estimulado pelo menos 3 vezes de 30 segundos, que é um tempo razoável. Então vai fazer, vai abaixar e vai tentando, vai estirando aos poucos, igual uma bexiga, né? A gente nunca enche a bexiga na primeira, a gente dá uma esticada, depois estica um pouco mais. E é importante falar isso porque o alongamento ele não dói. Não pode doer. Se está doendo, está errado. O alongamento tem que sentir a sensação do estiramento. Puxando. Está puxando. Se estiver puxando, eu mantenho respiração livre e solta, que é uma respiração tranquila, suave. O alongamento muscular como exercício regular, ele tem que ser agradável, igual você comentou no começo. Tem que ser super legal, sair disposto e não sair em sofrimento do exercício. Tá? Nunca mais quero ver a cara da Teruna e do Dr. Fábio na minha frente. Exatamente. Seguinte, a gente tem aqui um escritório. Para simular, Dr. Fábio, muitas vezes a gente passa longas horas numa mesma posição. E o escritório seria só uma possibilidade. José, vem para cá, por favor, que eu quero que ele demonstre aqui para gente. A gente pode, motoristas de aplicativo ou motoristas em geral, pode se sentar, José. Sala de aula, os professores ficam muito tempo em sala de aula. E pode ser em pé também, né? Mesma posição sempre. Sim.
quais são os perigos aqui de encurtamento ou de problemas que a gente vai ter? O que é muito comum, pacientes ou pessoas que trabalham de frente para computador, motoristas, ou seja, em padrão sentado, é sempre de aumentar a tensão de toda a cadeia anterior, que a gente chama. Então, todo o componente anterior, então a tendência os ombros enrolarem, o tronco fechar, a cabeça anteriorizar, a pelve também entrar, ou seja, eu vou fechando, parece aquela posição fetal. Aninhamento ali. Exato, é uma posição de conforto. Só que essa posição de conforto gera muita sobrecarga. E aí, no final do dia, você percebe, nossa, eu tô com muita dor na minha região cervical, muita Tem dor gente que nas relata costas. até formigamento. Sim, mas de tanto tensionamento. Tem gente que tem cefaleia tensional, tem dor de cabeça por tanta tensão da musculatura do pescoço. E aí a gente precisa criar estratégias durante o trabalho, por mais que o paciente fale assim, nossa, mas eu não tenho tempo. Não. Durante o trabalho dá tempo. Faremos tempo, vamos Exato. combinar assim, a gente vai fazer tempo durante o trabalho. Queria que você demonstrasse com o José aqui como é que é possível. Então, por exemplo, para cervical, super simples, tá? Fica bem alinhado, sua mão vem aqui deste lado, na cabeça, bem alinhadinho, a outra mão fica para fora do corpo, aqui do ladinho, isso. Então, eu já gero com o peso do próprio braço, já gero tensionamento na cervical, quando eu tenho muito acúmulo de tensão. Tá relaxando ali. Isso, e aí eu peço para ele inclinar a cabeça para o lado contrário, até ele perceber uma sensação de estiramento. Eu estou fazendo aqui em pé, gente, para tentar mostrar que também quem fica em pé precisa fazer Sim. isso. Então, quando ele sentir a sensação de estiramento, ele mantém durante 30 segundos nessa posição. Não pode incomodar, não pode doer, tem que sentir a sensação de estirar. Do mesmo jeito, sempre bilateral. Então, com a outra mão, e aí eu tensiono. E cuidado muito com as compensações, por exemplo, de inclinar o tronco junto, não pode. É a cervical, por isso que o tronco tem que estar super alinhado, tá? Uma variação desse, porque esse é para uma região mais lateral do pescoço. Ok. Agora um pouquinho mais para trás, próximo das costas. O paciente pode rodar a cabeça um pouquinho e ele vai fazer agora a puxada nesse sentido, na diagonal. Então, com a sua mão aqui, ó, a parte de trás da cabeça e agora ele E projeta. a gente sente mesmo Exatamente. aqui. Agora não é só o complexo lateral, então ele vem um pouquinho mais para posterior. Agora a gente sente, mas é um sentir gostoso, porque a gente É sente aquela agradável, puxada, assim, perfeito. né? E aí, sempre importante a respiração livre e solta, oxigenar o tecido. Não pode ficar com a gente chama de apneia. Então, se estiver sofrendo, está doendo, o paciente trava a respiração. Então, não pode, está errado. Tem que ficar algo muito agradável, tá? Isso É aquela na sensação, cervical. gente, de espreguiçar. Sabe aquela sensação de espreguiçar? Porque é também uma forma de alongar, né? Sim, exatamente. Além disso, para a região escapular, que é essa região aqui de trás, entrelaça os dedos na frente. Assim, ó. Isso. Então, eu projeto lá na frente os braços, isso. E aí eu sinto a região escapular, que é das asas, abrir um pouquinho, tá? Bem lá na frente, mantendo as respirações. Junto com isso, a gente pode pedir para ele ir crescendo lá no teto. Força lá no teto. Isso, cresce lá. Isso. E aí eu sinto estiramento, inclusive, lateral, tá? De toda a região escapular, ombro. São exercícios mais convencionais, mais simples de serem executados, que o paciente fazendo não tem problema nenhum. E você disse fazer isso por 30 segundos segura. Exatamente. Conta até 30 segundos 30. estático, tá? Isso pensando na parte de cima, mas, por exemplo, quem digita muito, quem usa muita força de punho, tem uma tendência a ter muito encurtamento e tensionamento dos flexores de punho. Certo. E aí o convencional também é uma mão lá na frente, toda estendida, e a outra mão vem aqui, abraçando. Eu sempre falo para os pacientes, ó, igual ele fez. O polegar fica com ciúmes, não pode. Então, abraça o polegar também, Legal. certo? Todos E aí, os dedos. Exato, porque ele faz parte também durante a flexão. E aí a gente percebe uma sensação de estiramento aqui embaixo. Não pode doer do mesmo jeito, tem que sentir estirar, tá? Tá bom. Então, se eu pegar mais embaixo ainda, melhor, porque aí eu não pego só os dedos, e sim o punho em si. Aí a gente vai sentir de forma diferente. Entendi. Tá? E para baixo também, que é o dorso da mão. E sempre cotovelo super estendido, o máximo que conseguir. Nada de usar, ó,
cotovelo dobradinho aqui. Tem que ser retinho. Retinho, todo esticadinho lá na frente, sempre. Bom, gente, eu acho que você começou só uma demonstração aqui, doutor Fábio, mas existem muitas possibilidades. Inclusive, a gente encontra algumas artes na internet com os bonequinhos mostrando os movimentos para a gente colar, de repente, e deixar com fácil visualização, para fazer todos os dias. Eu costumo falar que alongamento é higiene de vida. É igual fazer qualquer outra atividade. Escovar o dente. Exatamente. Higiene de vida. Então faz bem, muito bem por sinal. É uma forma da gente se manter ativo, mais flexível, menos compensações, menos dor. É um exercício que todo mundo pode executar de maneira segura. E gostoso. Muito obrigada pela participação dos dois aqui no Vida e Saúde hoje. E agora a gente vai acompanhar o Beleza Natural e a Rafa vai ensinar pra gente um hidratante para as nossas queridas mãos. Fique agora com o Beleza Natural. Qual será a dica do Beleza Natural de hoje? Ah, já sei! Vai ser um hidratante para as mãos, isso mesmo! Então, se você quer ficar com a mão macia e bem bonita, anota aí os ingredientes que vamos precisar. Vamos usar um limão, pode ser o que você tem aí na sua região mesmo. Vamos precisar também de 2 colheres de mel, 2 colheres de bicarbonato de sódio que você encontra no mercado mesmo, uma espátula de plástico ou de madeira, o que você preferir. Para fazer essa belezura é bem simples, olha só. Primeiramente nós vamos colocar o bicarbonato em uma vasilha. Depois vamos espremer o limão e mexer. Por último, é só colocar o mel e aí mexer até incorporar todos os ingredientes. Depois disso, fica mais fácil ainda. Nós vamos aplicar nas mãos, isso mesmo. Coloque esse produto na mão e faça leves movimentos circulares. Ah, é importante deixar agir por uns 5 minutinhos e depois lavar com água fria. Lembrando que se você quiser resultado de verdade, então deve fazer à noite para evitar que o limão queime suas mãos, além de aplicar por 2 vezes na semana. Agora é só aproveitar a maciez das suas mãos. Que delícia! Olha só, a gente vai fazer uma rápida pausa e no próximo bloco, o Rubens Faustino vai ensinar pra gente como alongar de forma correta a coluna aqui no Quadro Informa. E ainda você tem receita aqui no programa, esse pavê de paçoca de dar água na boca. A gente vai ali e já volta com mais Vida e Saúde pra você.